Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha, a gente já abre essa edição falando do conflito no Oriente Médio. O Irã acaba de atacar bases norte-americanas em Doha, no Catar. Vamos ver as imagens. O Irã confirmou a autoria do ataque e batizou a operação de Anunciação da Vitória. O governo iraniano afirmou que o ataque ao Catar foi poderoso e destrutivo. O ataque é uma retaliação contra os Estados Unidos após os bombardeios do último domingo. As imagens que você está vendo, mostram o céu de Doha todo iluminado pelos mísseis que foram lançados pelo Irã. Após as explosões, o espaço aéreo do Catar foi fechado temporariamente e a base aérea dos Estados Unidos no Iraque também foi alvo de ataques. Nós vamos continuar acompanhando e vamos atualizar a qualquer momento as informações lá do Oriente Médio. E essa segunda-feira, inclusive, também aconteceu um novo bombardeio de Israel ao Irã. De acordo com o governo israelense, este teria sido o maior ataque até o momento. A imagem da fumaça escura se repetiu. O ataque foi em um aeroporto do Irã. Além desse, mais outros 5 aeroportos foram bombardeados nesta última grande ofensiva de Israel. Um outro vídeo ainda mais impressionante postado por Israel mostra o momento em que alguns dos aviões de guerra iranianos são atingidos. De acordo com o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, este ataque foi o de maior proporção até o momento. Além dos aeroportos, as rotas para a usina nuclear de Fordon também foram bombardeadas. Outros alvos atingidos foram quartéis generais, o relógio de destruição de Israel, que era um monumento iraniano no centro do país que cronometrava o período para o fim do país judeu, além de prisões e vários outros pontos em Teherã, levantando em muitos lugares uma verdadeira cortina de fumaça. Ainda nesta manhã, Vladimir Putin, presidente da Rússia, disse estar pronto para ajudar o Irã da forma que eles precisarem. Olha aí, a Agência Nacional de Energia Atômica quer que o Irã permita o retorno de inspetores ao país para realizar um balanço de quanto urânio enriquecido o Irã está escondendo. Em uma reunião de emergência realizada em Viena, na Áustria, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, exigiu um acesso às instalações nucleares iranianas para que os inspetores possam retornar em segurança para avaliarem a situação e realizarem um balanço de quanto urânio enriquecido próximo ao limite que é necessário para produzir uma bomba atômica tem nas reservas. O motivo do alvoroço é porque a Agência de Energia Atômica não conseguiu confirmar a localização de onde o Irã escondeu o estoque de urânio. O país armazenou cerca de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, próximo aos 90% de enriquecimentos necessários para fabricar uma arma nuclear. Mas o chefe da Agência Nacional deixou claro que os iranianos não esconderam essas informações. O chefe da agência enviou declarações ao Conselho de Governadores do órgão de fiscalização nuclear das Nações Unidas que os inspetores devem ter autorização para retornar ao Irã para contabilizar os estoques de urânio, principalmente os 400 quilos enriquecidos a 60%. A última fiscalização do estoque de urânio do Irã foi realizada no dia 10 de junho, 3 dias antes da guerra entre os países começar. No dia 13 de junho, após o primeiro ataque iniciado por Israel, o Irã enviou uma carta à Agência Internacional de Energia Atômica informando que implementou medidas especiais para proteger os equipamentos e materiais nucleares, e que mesmo após os ataques à usina, não houve aumento nos níveis de radiação fora do local em nenhuma das 3 instalações. O Irã afirmou que o monitoramento da situação continua. Olha, e para falar mais sobre o conflito no Oriente Médio que preocupa o mundo todo, nós vamos contar hoje com a participação de 13 especialistas. E o nosso primeiro convidado é o Dr. Alessandro Facuri, ele que é diretor de radioproteção e da segurança, e segurança da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Seja muito bem-vindo, doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, boa tarde a todos que nos assistem. E o segundo convidado é o professor Vladimir Feijó, que é o nosso parceiro, sempre comparece, sempre enriquece muito as nossas conversas. Feijó, mais uma vez, obrigado pela participação.
É uma satisfação, Kleber. Obrigado pelo convite. E o terceiro é o André Nemad, ele que é um brasileiro que vive em Israel e sempre atualiza nosso telespectador com os assuntos do momento lá de Israel, lá mais especificamente de Tel Aviv. André, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Imagina, sempre um prazer, um ótimo para todos nós, para os outros convidados também. Correto. Então, vou primeiro perguntar para o doutor Alessandro. A gente viu aí agora há pouco uma reportagem sobre a energia nuclear, sobre o urânio mais especificamente. Você acredita que o governo do Irã é transparente em relação à produção de energia nuclear? E dá para estimar a capacidade de produção que o país tem? Olha, Kleber, essa situação que chegamos, ela se deveu ao fato de que houve muitas perguntas por parte da Nacional de Energia Atômica e consideraram as respostas insuficientes por parte do Irã, né? Ou seja, a comunidade internacional chegou à conclusão de que talvez o Irã tivesse acumulado conhecimento, infraestrutura e material que possibilitariam com que o Irã desenvolvesse artefatos nucleares, né? A Agência Internacional de Energia Atômica falou em de 400 quilos de urânio enriquecido a um grau de 60%, e esse material rapidamente poderia ser convertido em o grade, né? o grau de produção de artefatos nucleares. Né? Por isso, então, o relatório internacional de energia atômica, a resolução que foi votada na junta de governadores, e isso precipitou o conflito acompanhando. Correto. E agora eu pergunto então para o professor Feijó. Professor, a gente viu que no fim de semana, no domingo, os Estados Unidos atacaram o Irã. E agora há pouco a gente está vendo até imagens ao vivo, neste momento, lá do Catar de Doha, aconteceu agora há pouco um ataque às bases norte-americanas. A gente viu o céu iluminado aí por mísseis disparados pelo Irã. Qual é o estágio que você classifica atualmente, neste momento do conflito, e até onde pode chegar essa guerra, professor? Kleber, a gente tem toda a fumaça de guerra, censura sendo adaptada e implementada, internet interrompida, mensagens diplomáticas um tanto quanto contraditórias, somadas a discursos postados na mídia social através de púlpitos extremamente violentos. Muitos indícios num sentido ou em outro sentido. Parte dos indícios falam de tudo sendo coreografado, como se tivesse um tanto de pessoas que não podem ficar sem a imagem de fortes, poderosos perante a população e precisam pelo menos fazer algumas ações para dar essa satisfação. Por outro lado, a gente tem indícios que mostram um escalonamento, prolongando esse conflito não só no tempo, mas também o envolvimento de novos atores internacionais. Ataque no final de semana envolvendo os Estados Unidos, hoje o território, no mínimo, do Emirados Árabes Unidos, são provas dessa expansão do conflito. Correto. Agora vamos conversar com quem está vivendo isso de perto, com o André. Vamos direto agora lá para Israel, que eu quero saber, André, como é que está a situação aí, a rotina aí? Fala para a gente, relata qual é a condição agora, depois desses últimos episódios. Então, agora Israel, ele está com lockdown total, só os hospitais, farmácias e locais de saúde, supermercados, que são essenciais para a continuação do país. O que a gente sente é o seguinte: hoje eu acho que o Irã está fazendo realmente uma cena, se você perguntar pessoalmente, e a gente que vive aqui sente a mesma coisa, conversando com os meus amigos, conversando com outras pessoas, pois o Irã conseguir entrar em duas frentes, e principalmente contra os Estados Unidos, eu acho que é uma loucura. Continuamos atacando
Graças a Deus, o Irã, de uma maneira só em locais militares e contra o regime e não contra a população. E a gente sente, por exemplo, que aqui a população iraniana, quando a gente encontra e pessoas falando e nos jornais, falam que Israel está fazendo uma bênção, inclusive para a população iraniana. Está difícil, eu não vou dizer que é fácil, acho que para a economia é muito difícil, a inflação subiu bastante aqui em Israel, mas a gente é um povo resiliente e a gente vai continuar lutando, e se Deus quiser, isso aí vai acabar e ainda a gente vai conseguir derrubar o regime iraniano e dar uma alegria para o povo, que é um povo maravilhoso, com certeza. Então, só serviços emergenciais, só serviços essenciais, melhor dizendo, estão funcionando lá em Israel. E eu volto a falar com o doutor Alessandro. Doutor, a pergunta eu acho que o mundo todo faz, mas é muito bom a gente ouvir a avaliação e a opinião de um especialista como você. Qual é o risco, na sua avaliação, como eu disse, sendo especialista, de uma guerra nuclear? Olha, Kleber, eu vou a um passo antes, né, com relação à sua pergunta. É a questão que hoje observamos no mundo, infelizmente, de bombardeios a instalações nucleares, né? Essa é uma questão que preocupa muitíssimo a comunidade internacional, porque a gente sabe que danos a instalações nucleares eles são transfronteiriços e eles podem gerar contaminantes ambientes, né, ao longo de várias décadas. Né? A gente tem experiências de Chernobyl, recente Fukushima, e apesar de essas, né, de Fordow e Natanz, por exemplo, não serem plantas que operem reatores nucleares, esse risco a que eu estou me referindo, ele não está Olha, nós tivemos um pequeno problema, né, no contato aí com o professor, o doutor, nós daqui a pouco retomamos o contato. Vamos falar agora com o professor Feijó. Professor Feijó, outro especialista só que em política internacional. Do seu ponto de vista, da sua especialidade, você acha que a guerra nuclear é uma medida muito extrema ou o risco é iminente, na sua avaliação? Kleber, eu torço muito para que existam pessoas sãs nesse mundo e que jamais optem pela guerra nuclear. Só foi utilizada uma vez nessa bomba, sabendo que não tinha possibilidade de retaliação, mas o mundo desenvolveu muito. Não só a tecnologia, quantidade de armas e quantidade de entrega, que um simples país, pelo estoque de armas que possui, já seria suficiente de emitir radiação no ar, que causaria transtornos para a humanidade para décadas seguintes, e dependendo de onde essa sequência de bombas sejam utilizadas, a simples levantar de poeira tamparia o sol por meses, e que tenho certeza que essa informação do perigo deve ser informada para as autoridades que têm o poder de apertar o botão. Então, torço que os países que têm essas armas o tenham como intimidação, uma espécie de medida protetiva para não usar, porque caso seja, o efeito dominó de uso sucessivo pelos países certamente levaria toda a humanidade a desastre e não apenas aquele local específico onde as bombas caem. Olha, a nossa expectativa também, muito bem dito, professor. E, claro, né, quem mora em Israel e no Irã é quem mais está ameaçado, porque, obviamente, está mais próximo. E por isso eu pergunto ao André. André, você teme uma guerra nuclear nesse momento? Em hipótese nenhuma. Eu acho que os países têm, o Israel tem esse poder, eu acho que os Estados Unidos têm esse poder, os chineses têm, mas eu não acredito em hipótese nenhuma que eles usariam, principalmente porque abalaria a região inteira. Você não tem como atingir Israel sem atingir as fronteiras de Israel, outros países, inclusive. E se você pensar bem, a Arábia Saudita está muito perto de Israel também. Mesmo que não tem fronteira, é muito próximo. E se Israel hoje cuida para não atingir a população iraniana, imagina se ela vai querer lançar um míssil. Seria o último dos últimos casos, e eu acho que ninguém tem esse interesse. Eu acho que realmente é uma guerra para
tentar se fazer a região ficar uma região com paz. Eu acho que todos os países que em volta já descobriram que guerrear contra Israel não vale a pena, porque você tem mais a ganhar sendo parceiro de Israel, tanto na parte das startups, de produtos e etc. E Israel também pegando coisas, por exemplo, tendo petróleo e coisas que vêm dos outros países do Oriente Médio. Todo mundo tem a ganhar com a paz, não com a guerra. Então, eu vejo assim, só tem um país que enxerga dessa maneira de guerra, que é o Irã. Então, não acho muito difícil. Realmente acho muito difícil. Correto. E esse é o nosso desejo também, com certeza, o nosso lado é o lado da paz. E eu quero agradecer, então, a participação dos nossos 3 convidados, né? Começando pelo doutor Alessandro, que infelizmente caiu a conexão dele, mas ele já acrescentou muito nessa conversa. Agradecer também o professor Vladimir Feijó. Professor, muito obrigado mais uma vez. Sempre um prazer conversar com você aqui. Boa tarde, Kleber. E agradecer também o André Nemad, que virou nosso parceiro aí nesse conflito, infelizmente por um assunto triste, mas o ponto positivo é ter uma parceria com alguém que conhece profundamente aí da realidade. André, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu agradeço a todos e vamos rezar pela paz. Isso é o mais importante, que o mundo viva um pouco mais de paz. Obrigado a todos. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer aquele nosso giro pelo país para saber o que é notícia nesta segunda-feira. E olha só, as buscas pela brasileira que está em um vulcão na Indonésia continuam. E a última informação é que ela teria sido vista, agora há pouco, mas não se mexia. O repórter Joenson Santos, lá do Rio de Janeiro, de onde é a brasileira, vai contar os detalhes dessa história. O perfil oficial do Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia, informou que socorristas conseguiram avistar a niteroiense Juliana Marins, que caiu da trilha na última sexta-feira no Monte Rinjani, um dos vulcões mais altos da Indonésia. Um drone operado por resgatistas chegou até a jovem 500 metros penhasco abaixo. Segundo informações, ela estava imóvel. De acordo com relatos, Juliana se sentiu exausta durante a subida e foi orientada por seu guia a descansar, enquanto o restante do grupo prosseguiu. Quando o guia retornou, Juliana já não estava mais no local. Testemunhas afirmam que o guia ainda conseguiu avistar a lanterna da brasileira cerca de 200 metros abaixo de um despenhadeiro. Desde então, as equipes de resgate têm enfrentado dificuldades para alcançá-la devido à profundidade do local e às más condições climáticas. A família da jovem, no entanto, questiona a condução das buscas, alegando negligência e lentidão na operação. A irmã de Juliana criou um perfil nas redes sociais para divulgar atualizações sobre o caso e desmentir informações divulgadas pelas autoridades indonésias, como a de que a jovem teria recebido alimentos e água após o acidente. Segundo ela, as primeiras tentativas de resgate utilizaram cordas inadequadas para a profundidade estimada e, com o passar do tempo, o corpo da irmã estaria escorregando cada vez mais pelo penhasco, sem mais contato visual. Imagens compartilhadas pela família mostram Juliana ainda na trilha, momentos antes do acidente. Os vídeos têm sido usados como forma de pressionar as autoridades locais a intensificar as buscas, que foram retomadas na manhã desta segunda-feira, mas novamente suspensas por causa do tempo instável na região. A família cobra mais apoio e visibilidade para o caso por parte das autoridades brasileiras. O Monte Rinjani, com 3.726 metros de altitude, é conhecido por suas trilhas desafiadoras e já foi cenário de outros acidentes. O passeio é popular entre turistas que buscam experiências de aventura, como percursos que podem durar até 4 dias. A família de Juliana agora luta contra o tempo e as condições adversas para que as buscas avancem e tragam respostas. E no fim de semana, um balão caiu em Santa Catarina e, infelizmente, 8 pessoas morreram. Vamos ver mais detalhes sobre essa história. Antes desse acidente terrível que aconteceu nesse sábado, a ANAC esteve, junto com o Ministério do Turismo e outras autoridades, na cidade de Praia Grande com os proprietários de balões, inclusive para falar sobre essas situações de risco, a regulamentação que estão pedindo pela ANAC, para se ter mais cursos, para se ter mais orientação, para poder ter essa forma de entretenimento e também, claro, esses voos regulamentados. Então, em Praia Grande funciona
funciona tudo dentro dos conformes, vamos dizer assim. O que não funcionou dentro dos conformes, infelizmente, foi esse voo do último sábado, onde, né, tentaram aí 20 pessoas contemplar as belezas de Praia Grande, mais o baloneiro, e não deu certo. As informações que foram obtidas, já passadas pelo depoimento que foi concedido pelo piloto do balão às autoridades, à Polícia Civil, é que o fogo começou em uma das partes, foi tentado apagar imediatamente, inclusive com jaquetas, com os pés, só que não conseguiram e nem o extintor do balão funcionou. Aí o baloneiro teve a agilidade de conseguir descer ali o balão. As pessoas, 13 delas, conseguiram pular, mas no que pularam, o balão ficou muito leve e subiu rapidamente, aonde as 8 pessoas, né, algumas, numa tentativa desesperada, acabaram pulando do balão de uma altura muito alta, né, muito grande, e outras 4 acabaram morrendo carbonizadas com a queda, né, com o consumo do balão pelo fogo, e acabaram caindo. Então, foi uma situação que chamou muita atenção, repercutiu internacionalmente, essa situação aqui do sul de Santa Catarina, e agora, né, as providências estão sendo tomadas na questão segurança ainda mais. Como eu disse, né, ele já tem a experiência, mas agora vai ter que ter um pouco mais de segurança. Até quinta-feira, nenhum voo será manobrado no município de Praia Grande. Tudo isso vai ter uma semana de luto e de conversas entre Secretaria de Turismo, Secretaria do Estado de Turismo, de Segurança, enfim, até que se chegue realmente às causas do acidente. 8 pessoas acabaram falecendo e 13 ficaram feridas, todas elas já liberadas dos pronto-atendimentos, né, que registraram aí a ocorrência, que os atenderam no final de semana. E olha, uma criança de 5 anos caiu de uma roda gigante durante uma festa na Bahia. Um vídeo mostra o momento da queda. Veja agora na reportagem da Isabela Santiago. Uma criança ficou ferida após cair de uma roda gigante no Parque de Exposições de Ipirá, centro-norte da Bahia. Segundo um bombeiro que atuou no resgate, 2 irmãs estavam no brinquedo quando uma delas colocou a perna para fora da cadeira e enganchou na engrenagem. A menina se desesperou ao se levantar, perdeu o equilíbrio e acabou caindo. Sua irmã também foi jogada no chão por conta do movimento que a cadeira fez. Porém, a mãe da menina afirmou que a criança não se levantou, mas que o brinquedo ficou instável ao chegar no alto, fazendo com que a cadeira ficasse balançando até inclinar para frente, o que teria provocado a queda. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Ipirá, a vítima foi levada inicialmente para um posto de saúde montado no local do evento e depois foi transferida para um hospital. A gestão não detalhou o atual estado de saúde da criança, mas afirmou que ela não teve ferimentos graves. A gestão municipal informou que a roda gigante passou por vistoria técnica durante sua instalação, cumprindo os protocolos exigidos para garantir segurança dos frequentadores no sábado, dia 21. O equipamento funcionou normalmente depois disso. Olha só, um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde mostra que se países de baixa renda investirem, olha só esse valor, $1 por pessoa ao ano na prevenção de doenças, isso pode evitar cerca de 7 milhões de mortes até 2030. Vamos conferir. Em média, cerca de 41 milhões de pessoas morrem por ano por causa de doenças crônicas, como diabetes, doenças do coração e câncer. Um estudo da Organização Mundial da Saúde revelou que se os países de baixa e média renda investirem $1 por pessoa ao ano na prevenção de doenças crônicas, 7 milhões de mortes seriam evitadas. Esse investimento em políticas públicas aqui no Brasil custaria entre 5 e 6 reais. Em 9 anos, a economia gerada poderia ser de 230 bilhões de dólares. E para reduzir o dano provocado por essas doenças, a OMS sugeriu algumas mudanças de hábito na rotina das pessoas, como a redução do uso de tabaco e bebidas alcoólicas e a melhoria da alimentação. Os especialistas também sugerem o aumento da frequência de atividades físicas e também do acompanhamento de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Apesar de 85% das mortes prematuras entre 30 e 69 anos de idade serem provocadas por doenças crônicas e em países de baixa renda, a OMS afirma que o impacto dessas doenças nesses países é frequentemente deixado de lado pelos governos e também pela sociedade, o que gera
gera uma sobrecarga no sistema de saúde e também impactos socioeconômicos. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Caio. Seja bem-vindo. Boa semana para você. E, Caio, o assunto de hoje, né, não podia deixar de ser outro. Afinal, nós estamos, né, na grande decisão para os brasileiros da Copa do Mundo de Clubes. Está funilando o torneio, né, Caio? Exatamente, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, quem abre esses jogos decisivos dessa segunda-feira é o Botafogo. O Glorioso tem um jogo difícil nessa tarde contra o Atlético de Madrid, mas não é só não perder que já classifica para a próxima fase. Vamos ver. As equipes se enfrentam pela terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes. A partida é decisiva e vale vaga para as oitavas de final. O Botafogo é líder do Grupo B com 6 pontos. E o Atlético de Madrid está em terceiro, fora da zona de classificação, com 3 pontos conquistados. Com um bom desempenho, principalmente na defesa, o treinador Renato Paiva não terá desfalques e deve manter o mesmo elenco que enfrentou o Paris Saint-Germain. Os cariocas dependem deles mesmos para avançarem de fase. A derrota por no máximo 2 gols de diferença já classifica o Botafogo. Caso perca por mais gols, precisará torcer para o PSG perder para o Seattle Sounders. Do outro lado, o técnico argentino Diego Simeone só terá um desfalque, o zagueiro José Jiménez, que sentiu dores musculares. Porém, poderá escalar novamente o zagueiro Lenglet, que volta de suspensão. Para avançar às oitavas de final, os espanhóis só têm uma opção: vencer o Botafogo. Porém, para se classificar sem depender da derrota do PSG, o Atlético precisa golear por 3 gols ou mais de diferença. Olha, Caio, então fala pra gente quais são os jogos decisivos de hoje. Tá certo, Kleber. Vamos dar uma olhada na tabela, então. Bom, nessa última rodada, os confrontos entre os grupos acontecem todos no mesmo horário. Às 16 horas vão ser os jogos do Grupo B. Atlético de Madrid e Botafogo, como a gente viu, vão se enfrentar em uma decisão que promete muita emoção, valendo, claro, vaga para as oitavas de final. Para avançar, os espanhóis precisam golear por 3 gols ou mais de diferença. Já o Botafogo tem a vaga garantida com uma vitória, empate ou até mesmo derrota por 2-0. A vantagem do time brasileiro é boa, mas olha, não dá para vacilar. Bom, no mesmo horário, o PSG enfrenta o Seattle Sounders, necessitando apenas de uma vitória simples para se garantir nas oitavas. Mais tarde, às 22 horas, aí é a vez dos jogos do Grupo A. Palmeiras e Inter Miami se enfrentam lá em Miami e se rolar um empate, os dois times já se garantem na próxima fase. No mesmo horário, Porto e Al-Ahly chegam no último confronto com um ponto ganho e sob muita pressão. Então, para esses dois, só a vitória importa, para que aí sim possam sonhar com a classificação para as oitavas de final. Kleber. Correto, então, Caio. Muito obrigado pelas informações e até mais. Até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.